E aí, Big Geeks? Espero que vocês estejam bem. Nesse vídeo aqui estou trazendo a análise completa do Mi Digi Power 5, smartphone que se destaca pela sua bateria monstro de 6.150 mAh. Se não bastasse essa bateria enorme, esse aparelho ainda conta com um termômetro, olha só, junto aqui com as câmeras traseiras, e esse termômetro pode ser utilizado para medir temperatura de objetos e também a temperatura corporal, olha só que interessante. O aparelho conta ainda com o chipset Helio G25, 4 GB de RAM, 128 GB de armazenamento, traz uma tela LCD IPS de 6,53 polegadas com resolução HD+, e o seu preço também é bastante interessante, podendo ser encontrado na faixa dos R$1.000. Você encontra o Mi Digi Power 5 na Zodi Shop, a parceira aqui do Brasile Geeks. Lá você vai encontrar o Power 5 e outros aparelhos da família Mi Digi e vai encontrar também smartphones da Poco, da Xiaomi e também da Apple. É só acessar o site zodishop.com.br e eles entregam para todo o Brasil. Faz parcelamento também, dá para você pagar à vista com desconto ou parcelado no cartão de crédito. Então acessa lá zodishop.com.br. Obrigado Zodishop pela parceria aqui com o Brasile Geeks. Então nesse vídeo aqui eu vou contar tudo para vocês sobre o Mi Digi Power 5, se vale a pena apostar nesse aparelho, mas antes não esqueça de deixar o seu like no vídeo e você que ainda não é inscrito se inscreva, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e torne-se Big Geek você também. E antes de falar do Mi Digi Power 5, acredito que seja melhor falar antes da Mi Digi, que é uma fabricante chinesa de smartphones, bastante popular no passado, já trouxe vários aparelhos há muitos anos atrás, mas fazia muito tempo que eu não testava os smartphones da Mi Digi. E eram smartphones muito bons para a época, com uma ótima construção, com acabamento em metal, ótima tela, baterias grandes, mas eles pecavam no sistema e também nas câmeras. Hoje parece que as coisas mudaram um pouquinho, o Mi Digi está apostando em aparelhos com acabamento mais simples, como o caso aqui do Power 5, que traz a tampa traseira e as bordas feitas em plástico, mas continua apostando em baterias grandes, telas com uma boa qualidade, mas a dúvida fica em relação às câmeras e eu vou falar sobre tudo isso aqui nesse vídeo. Começando pelo acabamento, já que falei do acabamento dos smartphones da Mi Digi, o Power 5 traz a tampa traseira e as bordas feitas em plástico e é um acabamento bastante simples. Infelizmente, ele é bastante suscetível a marcas de dedos, mas parece ser bem resistente aos arranhões. Temos aqui as linhas concêntricas que partem do módulo de câmera e também tem uma mensagem aqui Beyond Dreams na parte traseira aqui do aparelho. O conjunto de câmeras fica nessa posição aqui e ele é bem discreto. São 3 câmeras traseiras com sensor principal de 16 megapixels e ele conta ainda com o famoso termômetro aqui que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Aqui na parte superior do aparelho temos uma entrada para fone de ouvido, enquanto que aqui na parte inferior temos o microfone, a entrada USB tipo C, ponto positivo aqui para esse aparelho, e também o alto-falante externo. Nessa lateral nós temos o botão de volume e também o sensor de tais, que fica numa posição muito boa na lateral, mas não se empolgue com ele, vou falar dele melhor daqui a pouquinho. E aqui na outra lateral temos o botão dedicado, botão configurável para funções, e também temos a bandeja, vamos ejetá-la aqui, ela traz 3 slots, sendo possível utilizar simultaneamente 2 chips e um cartão de memória. Bom, já que eu estou falando aqui do sensor de tais, apesar da ótima posição, ele não é muito preciso e também é de errar, olha só. Estou testando aqui para vocês, 3 vezes não consegui desbloquear o aparelho, na 4ª vez que eu consegui fazer o desbloqueio. Então, apesar da boa posição, ó, agora ele está até acertando, mas tem horas que ele falha, simplesmente ele não faz a leitura correta e aqui não sou eu, porque eu já fiz o cadastro novamente aqui da digital e mesmo quando funciona ele é um pouquinho lento, vocês devem ter notado que ele leva bastante tempo para desbloquear, então ele não é nada preciso aqui na hora de fazer o desbloqueio. Ele também conta com desbloqueio facial e aqui dessa vez, olha só, é que ele não está numa posição muito boa, mas eu ia dizer para vocês que o reconhecimento facial é bom, mas olha, ele está dando toda hora que não está reconhecendo. Deixa eu ajustar aqui melhor. Ó. Mas ele funciona, tá? Apesar dele ter mostrado a mensagem aqui de que não reconhecia, o problema mesmo acaba sendo o sensor de tais. Esse sim ficou deixando bastante a desejar, esperava que ele tivesse uma velocidade bem melhor, olha só. Sempre ele me deixa na mão aqui. Smartphone que foi lançado em 2015. E aqui mostrando áudio para vocês, que é mono, sai apenas aqui por baixo, olha. Tanto que eu consigo abafá-lo completamente colocando o dedo em cima. E aqui mostrando o display que tem 6,53 polegadas.
É uma tela LCD IPS com taxa de atualização de 60 Hz e resolução HD+, 1600 por 720 pixels. É uma tela com uma boa qualidade, isso já acontecia com outros smartphones da Umidigi e não é diferente aqui com o Umidigi Power 5. Aqui estou com o brilho máximo da tela, então estava bastante forte. Agora eu diminui aqui para vocês poderem ver. Mas é uma tela com uma boa qualidade, bons ângulos de visão. As bordas não são muito finas, né? Aqui vocês podem ver a moldura da câmera frontal de 8 megapixels e aqui temos um pouquinho de bordas, mas o que incomoda mais mesmo é a borda inferior, essa um pouquinho maior nesse aparelho. E aqui mostrando a pegada para vocês, que é muito boa, apesar desse aparelho ser um pouquinho espesso. Ele tem 9,9 mm de espessura, mas é completamente justificável, já que temos aqui dentro uma bateria de 6.150 mAh. E o aparelho também é um pouquinho pesado, ele tem um peso total de 211 gramas. E aqui mostrando a interface para vocês, esse aparelho já vem de fábrica com Android 11 e não sei se será atualizado para o Android 12. Mas está aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Olha só, acabei de procurar por atualização e notem que o último patch de segurança dele é de 5 de junho de 2021. Ou seja, não espere aqui uma atualização de Android, já que nem as atualizações de segurança estão chegando aqui para o Umidigi Power 5. Aqui mostrando para vocês o menu de configurações. Deixa eu ir para a tela inicial também, mostrar um pouquinho da interface para vocês. Aqui mostrando a interface, a multitarefa também com a lista de aplicativos em segundo plano. E aqui também mostrando o menu de configurações. Ele tem uma interface bastante próxima ao Android padrão. Não temos aqui muitas personalizações. Aqui é possível habilitar o tema escuro, que vai deixar a interface e os aplicativos compatíveis também com o modo escuro. Aqui mostrando a Play Store. Deixa eu desabilitar para a gente testar a abertura dos aplicativos. Ó, voltando aqui para o tema padrão, deixa eu ir para a tela inicial. E olha só, aqui abrindo o Gmail, vamos ver o tempo de abertura dele para poder testar. Olha só, ele apresenta um pouquinho de engasgos durante a abertura, né? Agora ele está com uma rolagem melhor, mas ele engasgou bastante aqui na abertura. Deixa eu abrir também o YouTube, aqui mostrando a rolagem da página para vocês. Deixa eu abrir também o aplicativo do Mapas e por fim abrir aqui o aplicativo Google Fotos. Deixei aqui para a tela de câmera para mostrar a velocidade de rolagem da interface. Então ele apresenta um pouquinho de engasgos e isso acontece principalmente por causa do seu chipset. Ele traz aqui o Helio G25, que é um chipset básico, ele tem uma performance muito parecida com o Helio P22, então não espere aqui um desempenho muito bom para esse aparelho. O Helio G25 traz 8 núcleos da série A53 rodando até 2 GHz e a GPU é a PowerVR G8320. Acredito que o maior problema acabe sendo mesmo a GPU, que acaba sendo bastante limitada para jogos. Você vai rodar games como Asphalt 9, Shadowgun Legends e Call of Duty nesse aparelho, mas com detalhes no mínimo e sempre apresentando alguns engasgos, alguns congelamentos durante o gameplay. Isso porque a GPU é bastante limitada. Mas até mesmo rodando a interface vocês perceberam que é comum aparecer engasgos aqui durante o uso. Acredito que se a Umidigi tivesse optado por um chipset mais potente, o desempenho aqui nesse aparelho seria melhor. A bateria tem monstruosos 6.150 mAh. Então estava bastante empolgado aqui para a duração de bateria, mas acredite, nesse ponto o Umidigi Power 5 decepcionou. Ele consegue garantir até 2 dias longe da tomada, mas com uma bateria de 6.150 mAh esperava uma autonomia bem melhor, e ele se comportou de uma maneira semelhante a smartphones com baterias de 5.000 mAh. Eu fiz os testes com brilho da tela em 120 lux e o Umidigi Power 5 gastou 2% de bateria durante 1 hora de ligação. Foram 8% assistindo 1 hora de vídeo no YouTube, esperava que ele fosse melhor aqui. Gravar um vídeo de 10 minutos com app de câmera gastou 3% e navegar no GPS com o aplicativo Google Maps gastou 9%. Ou seja, temos aqui uma autonomia semelhante a de smartphones com baterias de 5.000 mAh. Então, fiquei bastante frustrado aqui com a autonomia do Umidigi Power 5. E acredito que faltou otimização por parte da Umidigi. Isso era algo que acontecia com os smartphones da empresa no passado, que traziam sempre baterias grandes, mas que não surpreendiam na autonomia, e pelo visto isso continua acontecendo aqui com o Umidigi Power 5. Quanto às câmeras, são 3 sensores, o principal tem 16 megapixels, ele conta também com uma lente ultra-wide de 5 megapixels e um detector de profundidade com 2 megapixels. Somente a câmera principal permite tirar fotos e também fazer vídeos. A lente ultra-wide é acessada clicando nesse ícone aqui no cantinho e ela só pode ser utilizada para fotos e a qualidade fica deixando bastante a desejar, até porque ela não traz suporte
ao modo HDR. Aliás, somente a câmera principal suporta o modo HDR. Ele vem desabilitado por padrão, isso porque ele leva bastante tempo para processar a imagem. Vou tirar uma foto aqui para vocês. Cliquei aqui para fotografar, olha o tempo que ele leva para processar a imagem com o modo HDR habilitado. Mas ainda assim, acredito que seja melhor usá-lo para fazer as fotos, porque o HDR aqui nesse aparelho melhora muito a qualidade das imagens. E como eu falei para vocês, só dá para usar o modo HDR com a câmera principal, nem mesmo a câmera frontal traz o suporte a esse modo. E aqui você só vai ter bons resultados mesmo com a câmera principal. Esse até consegue fazer fotos boas em ambientes com pouca luz, mas utilizando o modo HDR. Ele até traz um modo noturno, mas não funcionou comigo. As fotos tiradas com o modo noturno ligado ou desligado são praticamente as mesmas e o melhor resultado foi usando o modo HDR em situação de pouca luz. Por mais estranho que isso possa parecer, o modo HDR melhorou a qualidade de fotos em ambientes com pouca luz. Para gravações, a câmera principal tem uma boa qualidade de imagem, mas o foco fica completamente perdido durante a gravação. Isso prejudica bastante a qualidade. A câmera frontal tem até um resultado ok durante as gravações, isso em dia. Agora, à noite, nem câmera frontal nem câmera traseira conseguem entregar um bom resultado. Lembrando que para filmagens, a lente ultra-wide não funciona, ela só serve para fotos. Mas nem adiantar muita coisa, porque em pouca luz, a câmera do Midigi Power 5 deixa bastante a desejar. Agora, um item bem legal aqui do Midigi Power 5 é o seu termômetro. Existe um aplicativo para você poder acessá-lo, é esse aqui, e o termômetro ele fica aqui do lado do conjunto de câmeras, é esse sensor aqui que fica junto à moldura. No aplicativo de termômetro que vem com o aparelho, você pode escolher medir temperatura corporal, que é essa primeira opção, ou medir a temperatura de objetos, que é essa segunda opção. Ele vai fazer uma calibração para poder calcular o valor correto. Então, por exemplo, aqui, vou colocar para pessoas, você aproxima o sensor do smartphone entre 1 e 3 centímetros do objeto que você quer medir. Tá aqui, minha temperatura é essa, 35,7, tá um pouquinho quente, né? Mas tá bom, tá aqui, 35,7. Vou colocar em objetos, vocês já vão notar que ele dá um valor diferente, porque ele faz um cálculo diferente também. Interessante que você pode medir temperatura de objetos, frios ou quentes também. E é um recurso bastante divertido de usar. E olha, ele até que faz as medições de forma correta. Objetos que sejam gelados, ele vai apresentar uma temperatura fria. Objetos quentes, ele vai colocar uma temperatura alta. Mas quanto à precisão, bom, eu comparei aqui com um termômetro digital e na maioria das vezes a precisão foi até boa, ficou ali em mais ou menos 1 grau de diferença. Então ele não é extremamente preciso, já vou adiantando para vocês, mas a diferença não foi tão grande. Porém, para medir objetos frios, aí a diferença entre a temperatura registrada pelo termômetro do Midigi Power 5 e pelo termômetro digital já foram maiores, a diferença chegou até 5 graus. Então o termômetro dele é um item divertido para você poder utilizar e é bom para você ter uma base, é melhor do que você deduzir, mas se você está querendo um termômetro preciso, esquece, porque ele vai dar uma diferença que começa ali em 1 grau e pode chegar até 5, 6 graus de diferença. E pelo que eu notei aqui durante os testes, a maior diferença de temperatura está justamente para os objetos frios. Bom galera, vocês viram aqui que o Midigi Power 5 é um smartphone bastante simples, até pelo seu preço você já consegue perceber isso, já que ele custa por volta de R$1.000. Traz 4 GB de RAM, 128 GB de armazenamento. A bateria, esperava bem mais dela, afinal de contas são 6.150 mAh, mas ainda assim ela conseguiu garantir uma autonomia semelhante ao de um smartphone com bateria de 5.000 mAh. Ainda assim é uma boa capacidade, mas a gente fica um pouquinho frustrado, não há como negar isso. O aparelho também tem um bom display de 6,53 polegadas, a tela tem uma boa qualidade. Onde esse aparelho fica deixando mesmo a desejar são em 3 pontos. O primeiro, atualizações, já que nem as atualizações de segurança ele está recebendo, conforme vocês puderam ver. O segundo ponto está nas câmeras, tirando o sensor principal em ambientes com bastante luz. Todas as demais situações para fotos e vídeos ele fica deixando bastante a desejar, até mesmo comparado com outros smartphones na mesma categoria, custando ali próximo dos R$1.000. E o terceiro ponto está na performance. O Helio G25 deixa bastante a desejar aqui na questão do desempenho. Eu acredito que ainda faltou otimização no software aqui por parte da Midigi, algo que eu já vi em smartphones da empresa no passado e que felizmente
continuam presentes aqui no Umidigi Power 5. Até porque o aparelho poderia ter mais autonomia de bateria, poderia ter uma performance melhor. Tudo bem que o Helio G25 tem uma performance limitada, mas existem outros modelos que trazem esse mesmo chipset que acabam apresentando um desempenho um pouquinho melhor, principalmente no uso da interface. Aqui a gente viu uma quantidade maior de engasgos durante o uso da interface e acredito que seja justamente a falta de otimização no software por parte da Umidigi. Então, apesar desse aparelho trazer alguns recursos legais, como o termômetro, por exemplo, a bateria gigante, eu acredito que nessa faixa de preço, apesar de ser um smartphone bastante barato, existem opções melhores. Bom, então é isso, eu vou ficando por aqui. Lembrando mais uma vez que o Umidigi Power 5 e também outros smartphones da Umidigi, da Xiaomi, da Poco, da Apple também, todos eles você vai encontrar na Zodi Shop, que ajudou aqui na elaboração desse vídeo, cedendo o Umidigi Power 5 para testes. Então, clique aqui no link na descrição, zodishop.com.br, lá você vai encontrar os melhores smartphones da Poco, da Xiaomi e também da Apple, além dos modelos da Umidigi. Obrigado mais uma vez, Zodi Shop, pela parceria. E eu vou ficando por aqui, mas não esqueça também de deixar o seu like no vídeo, e você que ainda não é inscrito, se inscreva e torne-se Big Geek você também. Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Fui!